Falando também um outro aspecto de convite de reflexão interessante que me veio esses dias em relação aos vínculos de conhecidos, amigos e a confiança e os elos que se estabelecem. Aconteceu uma determinada situação com um amigo querido que fazia muito tempo que eu não falava com ele e de repente ele acabou falando um desabafo de uma situação bem chatonilda assim que aconteceu na vida dele. E aí, como terapeuta, assim, aqui é um espaço, estou gravando esse vídeo aqui no consultório, né? É um espaço onde as pessoas contam muitas coisas que a maioria das pessoas não sabe, porque é um espaço que as pessoas se sentem em confiança de poder falar de problemas de abacaxis azedos, de sentimentos e de emoções que ficaram lá atrás, indigestas e tudo mais. E aí eu costumo dizer que muitas vezes o quanto de brejo no estômago a pessoa tem ainda, de tanto sapo que ela engoliu e tudo mais. E aí, assim, é uma honra ter a oportunidade, e não assim, como eu sinto o meu trabalho, e por que eu estou fazendo essa exposição, esse compartilhamento, vocês vão entender também. É uma honra poder ouvir coisas e intimidades e particularidades da vida das pessoas e estar num estado de atenção e de conexão, de puxa vida, o que eu posso contribuir de ferramentas para que a vida dessa pessoa fique com as engrenagens mais azeitadas, se elas estão engripadas em algum contexto. Mas isso é um contexto terapêutico que as pessoas buscam e imaginam e esperam, né? O sigilo, a confiança, a confidencialidade e todo aquele conforto que as pessoas vão receber por estarem num ambiente que se acredita ou que deveria ser, ou que se espera que seja seguro e de confiança. Esse é um contexto. E é um motivo de muita honra, de muito agradecimento mesmo para Deus, de falar, puxa vida, que bom eu ter a oportunidade de contribuir com os outros de alguma forma, com as ferramentas que eu posso compartilhar. E aí, mesmo com amigos, que muitas vezes os amigos também por conta da correria do dia a dia e da loucura, da agitação de ter que cumprir um monte de tarefas e demandas e tudo mais, acabam passando os momentos em que os vínculos, os encontros, os cafés, sentar para comer uma pizza, conversar, atualizar as novidades, acabam se espaçando. Só que, de perceber, e aí eu chego no ponto do meu amigo que me veio esse insight de gravar esse vídeo também para vocês. Quando um amigo que há muito tempo eu não falava, de repente me confidencia algo muito particular e íntimo de uma dor e de um desconforto que aconteceu na vida dele. E mesmo assim, com tempo de distância que a gente não se vê, com falta de vezes, de frequência mesmo, porque tem amigos que se veem todo final de semana, tal, a confiança que ele teve de um desabafo por uma mensagem de WhatsApp para atualizar o que estava acontecendo, e o meu agradecimento de, puxa vida, que bacana, assim, não bacana o que aconteceu, mas puxa, que honra ele ter sentido confiança de ter desabafado e ter contado para mim o que estava acontecendo. Então, aí me vem uma outra pergunta, e essa também a pergunta que eu quero deixar para vocês que me ouvem aqui. O quanto a gente estabelece elos de vínculo e ligação com pessoas muito queridas na nossa jornada da vida, que mesmo que a gente fique 2, 3, 5 anos sem falar, que essas pessoas vão saber que elas podem contar com a gente. E quem são as nossas pessoas de confiança que a gente sabe que se a gente ligar, a gente pode contar tipo assim, abrir o segredo do cofre e contar todas as questões que estão desconfortáveis por saber que são pessoas de muita confiança e que a gente vai se sentir acolhido e considerado. E aí, depois que eu recebi essa ligação, eu fiquei pensando assim, puxa vida, quem são as minhas pessoas queridas que quando a batata assa, eu sei que eu posso ligar em qualquer tempo, em qualquer momento para contar realmente os abacaxis azedos que estão acontecendo e que eu sinto no coração que essas pessoas vão estar do meu lado torcendo por mim, independentemente de falar uma palavra de aconselhamento ou não, de orientação, de sugestão, mas elas vão estar comigo para eu poder abrir o meu coração e contar. Então, e tudo isso para dizer o seguinte, como é bom a gente poder estabelecer vínculos e elos de confiança, onde a gente sinta que as conexões são verdadeiras e legítimas com as pessoas, apesar dessa loucura toda do dia a dia e de todas essas questões que demandam a gente do mundo externo, mas
podendo saber que a gente tem construído bons laços que não tem prazo de validade e não tem tempo determinado. Então eu queria trazer esse convite de observação para vocês hoje também.